Olá, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Eu tenho um presente para você. Que tal concluir, terminar o ano de 2024 aprendendo mais sobre relacionamentos amorosos? Sobre este tema, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica Jéssica Vaz, que vai nos nortear, vai nos mostrar um caminho para que nós possamos, em 2025, lidar melhor e ter relacionamentos amorosos mais frutíferos, mais saudáveis, para que você, de fato, viva em 2025 aquilo que agora, na virada do ano, você vai mais uma vez se prometer. Dessa vez, você vai ter ferramentas para prometer e cumprir e viver o relacionamento amoroso que você merece. Relacionamentos amorosos e saúde mental. Um tema excelente para finalizar 2024, já vislumbrando como vai ser o nosso 2025. A minha pergunta é: como anda o seu relacionamento amoroso? Esta pergunta, quem vai nos ajudar a responder é a profissional Jéssica Vaz, psicóloga, especialista na área, e a gente vai conversar nesta manhã de sábado sobre esse tema, que certamente é um tema que vai mexer com você, mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos e trazer uma nova realidade para que você construa relacionamentos mais bem elaborados, para você se tornar uma pessoa mais feliz nas suas relações. Jéssica, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui nos nossos estúdios. Fique à vontade. E começo perguntando quem é você dentro da psicologia e que desdobramento, em que momento esse tema se encontrou com você para que você falasse e transitasse sobre ele com tanto amor. Com tanto amor. Bom dia, Catarina. Bom dia, audiência. É com extrema alegria que eu estou aqui conversando com vocês, né, sobre essa possibilidade dos relacionamentos amorosos, porque desde 2013, que foi o ano em que eu iniciei a minha graduação, eu pude me debruçar frente aos relacionamentos amorosos. Então, desde lá, eu pude estudar as questões de gênero, que antes era muito mais voltadas às situações às quais perpassavam os níveis de violência, fui estudando os dispositivos amorosos, os dispositivos maternos, né? Como era que isso ia se dando nas relações, mas de uma forma que, de algum modo, limitava ali a relação. Então, eu pude ir ampliando ao longo das pesquisas e da experiência, né? Um modo de poder perceber essa relação, as relações que chegam, de uma forma a ampliar um contexto. Bom, isso aqui está dado, isso aqui está posto, né? Esses estudos demonstram que existem dificuldades nos relacionamentos, nós vivemos em uma sociedade que ainda é patriarcal, que ainda é machista, mas de que modo a gente pode se aproximar de uma melhor qualidade de vida nos relacionamentos. Então, a partir disso, eu comecei a traçar o meu caminho, né? Através dos estudos teóricos que também abordavam o relacionamento amoroso de uma forma que fosse positiva, digamos assim. E aí a minha base de fundamento para isso é a fenomenologia existencial. E o que é que isso significa? É o modo de olhar essa relação. Que, bom, compreendo que existe esse social, que é difícil, né, que é danoso, que é adoecedor, mas diante do cenário que me apresenta, a partir desta relação, deste paciente, ou deste casal, desta família, como é que eu vou podendo me aproximar frente a isso? Então, eu vou começando a tecer. Tenho esse estudo aqui do social, que existem as dificuldades e a gente não está aqui para anulá-las, né? Mas também podendo perceber quais são as nuances que podem se aproximar de uma relação que seja harmoniosa, que seja duradoura, que seja positiva, que seja acolhedora e principalmente respeitosa. Muito bom. Diante desse cenário pós-moderno, né, contemporâneo, como é que você visualiza os relacionamentos amorosos dentro desse contexto que a gente vive hoje, no mundo contemporâneo? Catarina, para poder falar sobre as relações amorosas na contemporaneidade, é importante que a gente retome um pouco do que era a relação em contextos anteriores, né? Em que o casamento, por exemplo, ele era não
voltado para uma relação romântica, amorosa, mas como algo que era arranjado primariamente, né, principalmente pela família, mas de forma a suceder aqueles que eram os herdeiros. Então, era um movimento muito peculiar de, bom, esse casamento ele vai ser arranjado para que essas pessoas sucedam aquilo que é patrimônio próprio da família. Então, passa-se a integrar de uma forma diferente, passa-se a mostrar, se relacionar-se de uma forma diferente a partir do momento em que, bom, esse casamento ele pode ser amoroso, ele pode ser escolhido, ele pode ter a liberdade de poder fazer-se presente a partir da própria escolha. Mas com isso também vem as dificuldades, né? O que era antes imposto e que já apresentava em si próprio suas dificuldades, né? A gente pode destacar aqui, por exemplo, que antigamente os casamentos eram monogâmicos somente para as mulheres, né? Então os homens eles tinham acesso a bordéis, eles tinham acesso a outras relações fora do casamento, porque o que era importante era que esta mulher tivesse um filho deste homem e que esse filho tivesse, porque naquela época não tinha o exame de DNA, né? Então, este filho ele precisava ser comprovadamente filho deste homem que iria receber a herança. Então, veja, são situações que vão sendo perpassadas ao longo da cultura, ao longo da história, que a gente precisa ter esse conhecimento para poder questionar determinadas coisas, né? Não aceitar isso no lugar do suposto saber, mas principalmente para poder verificar, bom, essa história aqui ela faz parte desse cenário, mas como é que a gente pode fazer diferente? O lugar da clínica está neste lugar, o lugar da inquietação, do incômodo, né, de isso aqui não está viável para mim, isso aqui não faz sentido mais para mim, então como é que eu posso me aproximar daquilo que faz sentido para mim, daquilo que é plausível, daquilo que me invoca a poder perceber esse cenário de uma forma amorosa, gratificante, leve, feliz, né? Então, esses relacionamentos eles começam a ser dados desse modo, mas com o passar do tempo a liberdade ela surge a ponto de, bom, hoje eu posso escolher meu companheiro, hoje eu posso escolher minha companheira, hoje eu posso ter a relação aberta ou fechada, isso vem numa multiplicidade. Mas aí tem uma questão que é muito importante e significativa que a gente possa se aproximar nesse cenário, né, da contemporaneidade, principalmente com o que Bauman vem chamar do amor líquido, né? Na modernidade líquida, ele vem falando que as coisas estão tão soltas, tão efêmeras, tão passageiras, que vai se diluindo, que vai se dissolvendo de tal modo que, bom, que lugar é esse que eu ocupo? Né? Que forma é essa de habitar essa relação? Que eu não sei mais nomear, que eu não sei mais onde estou, que eu não sei o que é que significa. Né? Então, é importante que a gente pense e se aproprie desse lugar para que a gente vá percebendo as nuances, as dificuldades, as aproximações e de que lugar a gente está falando hoje. Uma coisa que é muito importante de ser destacada, por exemplo, é a questão das redes sociais. Né? Hoje, o principal mote, via de acesso para que as relações iniciem, pelo menos, são as redes sociais. Né? Então, as redes sociais elas começam ali a surgir de uma forma que, interessante, eu posso me aproximar dessa pessoa de uma forma mais fácil, mas essa facilidade ela também traz muitos sofrimentos. Por exemplo, aplicativos que a gente escolhe, e não estou criticando o aplicativo, né? Mas a gente escolhe o nosso parceiro, a nossa parceira, a nossa família, a partir de uma modificação para a lateral, né, do que é ser um companheiro, do que é ser uma companheira, a partir de uma escolha muito rápida. Então eu vejo, né, o que é que se encaixa no meu perfil e eu escolho se eu quero ou se eu não quero, se eu quero ou se eu não quero, nem me aproximo disso. Então, existem, obviamente, situações que dão muito certo, que é muito interessante, que são encontros muito significativos, mas a forma como a gente também vem lidando com a situação vai fazendo com que a gente se perca um pouco de si. Tá tudo tão livre, tá tudo tão disponível, tá tudo tão à margem, né? Que, bom, eu posso ter tudo ao mesmo tempo. E nessa ganância de ter tudo, eu me foco no meu eu, né? Eu desejo, eu quero, eu idealizo. E nessas idealizações, muitas vezes é onde surge a frustração. Porque eu estou focada tanto no meu eu, né? Tanto no meu desejo, que eu mal percebo esse outro. Então, acho que é importante a gente poder pensar um pouco nesse lugar de compreensão para ir podendo se aproximar. Como é que essas relações elas vão sendo construídas? A partir dessa história, mas também a partir da nossa liberdade de escolher esse outro.
Acho que vai mais ou menos por aí. Perfeito. Eu estava te ouvindo e aqui pensando, como é que a gente pode, eh, identificar, ou mais do que identificar, como é que a gente pode, pensar, discutir, pensar nessa discussão, né, de relacionamentos amorosos dentro de uma perspectiva de saúde mental. Saúde mental é algo que pontualmente a gente fala muito no Setembro Amarelo e a gente fala muito no Janeiro Branco, mas é uma temática cada vez mais necessária de que nós discutamos, inclusive aqui, esse espaço é para isto também, eh, o ano inteiro, porque saúde mental interfere em todas as áreas da nossa vida. Então, em que momento, como é que a gente pode ver esse encontro de relacionamento amoroso com saúde mental? É muito importante essa pergunta, né, Catarina? Porque muitas vezes a tendência é acreditar que a saúde mental ela está ali na patologia, quando na verdade não. A saúde mental está justamente no cotidiano, está no dia a dia, está nas aproximações, está no modo como eu lido diante das minhas frustrações. E o que mais próximo disso, se não relacionamento amoroso? Porque quando a gente fala do relacionamento amoroso, gente, é importante que a gente compreenda esse lugar da constituição do que é familiar, né? Bom, o que é que eu desejo com um relacionamento amoroso? O que é necessário para que isso aconteça? Então, eu vou pegar algumas bases do que é primordial e importante para mim, para poder construir essa minha base do que é saúde também. Imagina, Catarina, você adentrar em um relacionamento em que você começa a perceber algumas vicissitudes que, bom, o companheiro ou a companheira, a pessoa que está ali contigo não te respeita, subjuga o seu valor, que coloca você em uma posição inferior, né, que não permite que você usufrua da liberdade de ser quem você é, né, e comece ali um processo de descredibilização, de fato, dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que é importante para você. Então você começa, muito provavelmente, a acreditar que aquilo é real, né? Se eu estou escolhendo este ser que está comigo, se essa família a qual eu decido fazer parte dela não acredita em mim, como é que eu também posso subsidiar essa crença? Né? Porque também nós precisamos vivenciar nossas histórias a partir do testemunho do outro. Né? O outro está ali também como acompanhante. Né? E como é que isso vai se apresentando na clínica, por exemplo? É um modo de, bom, estou insatisfeita, estou angustiada, estou muitas vezes em sensações de desespero, de sofrimento. E muitas vezes, a maior parte delas, na verdade, a queixa principal se dá pelo afunilamento de possibilidades. Eu não consigo mais me perceber de outro modo. Né? Eu não consigo vivenciar essas experiências de uma forma que eu não consigo, de uma forma que eu não me sobressaia a essa dor, a esse sofrimento. Então, a gente começa a compreender os relacionamentos amorosos, isso é de extrema importância, né, de extremo significado, porque a gente começa a entender que essa é a base, é para onde a gente volta no final das contas. É o nosso ambiente familiar, é o nosso contexto em que a gente se sente acolhido ou não. Então, imagine, no contexto da pandemia, por exemplo, os casos de violência doméstica aumentaram significativamente. E o que era que acontecia? Que fenômeno era esse? Era porque as pessoas se tornavam mais violentas? Era porque os relacionamentos passavam por instabilidades? O que era que acontecia? Bom, existiam muitas questões, né? Mas a principal delas é que estávamos todos em confinamento, né? Estávamos todos defrontados com aquele outro que talvez eu já nem conhecesse mais. Como é que eu me aproximo dessa experiência do que é o outro de fato? Então, o lugar da clínica, o lugar da psicoterapia, o lugar da escuta atenta é esse lugar. E, bom, aqui eu pressuponho, mas como é que essa pessoa aqui, com sua história, com sua narrativa, ela vai me contar sobre os afetos dela, sobre os sentimentos, sobre as dores, sobre as decepções, sobre as frustrações, sobre os medos, né? Então, é nesse lugar que a gente vai podendo, de alguma forma, encontrar um sentido para essa relação acontecer. Então, quando as pessoas procuram, né, a psicoterapia, o atendimento a casais, o atendimento familiar, elas buscam muito numa tentativa de resolver a situação. Mas aí elas se defrontam, né, com uma questão que é muito importante, que é bom, você vai precisar se implicar frente a isso.
né? A questão da resolubilidade, ela não está em passos dados, em receitas de bolos, né? Ela não está em um movimento de que você vai fazer isso e as coisas vão, enfim, acontecer, se realizar e vai estar tudo bem. Envolve implicação, envolve modificação, envolve comprometimento. E como é que hoje nós estamos disponíveis para esse cuidado da relação? Acho que um ponto muito importante é poder pensar essa relação não como uma relação descartável, né? Não como uma relação que pouco vale porque muito tem, mas principalmente, bom, essa relação é importante para mim. Como é que eu posso fazer dela o meu porto seguro de uma forma que seja saudável, inclusive para o meu contexto mental? Eu sei que você que está aí em casa está preso na fala de Jéssica, porque eu estou presa e eu passaria o dia inteiro lhe ouvindo, mas eu vou precisar chamar um breve intervalo e, claro, você vai estar aí me esperando e chamando, acorda quem ainda está dormindo, porque o programa de hoje está muito especial e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu volto daqui Aqui a na pouquinho. Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós já estamos de volta. Quero agradecer a você que todos os sábados está aqui conosco e você também que no sábado eventualmente não pode assistir, mas assiste nas nossas redes sociais, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, tanto da TV LW quanto da TV Nova. Muito obrigada e agradecer também, claro, aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Líder Empresarial e Memorial Imagem. E, claro, eu vou voltar nesse bloco já fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que você que está aí em casa gostaria de fazer à doutora Jéssica. Veja só, quais são os desafios mais comuns, se é que a gente pode elaborar aí os desafios mais comuns dentro dos relacionamentos amorosos, e aí a gente pega um pouquinho da tua prática clínica, o que é que mais chega de BO, vamos chamar assim, de BO nos relacionamentos amorosos. Bom, Catarina, as dificuldades elas são muitas, né? Mas a gente pode talvez elencar a principal delas, que é a comunicação, né? Quando os pacientes chegam, os casos chegam para nós,
principalmente na minha prática clínica, a queixa principal é, bom, eu não me sinto ouvida, eu não me sinto escutado, eu não me sinto pertencente a essa relação. E a gente vai podendo perceber, a partir desse acompanhamento, que muitas vezes não existe a falta do desejo de compreensão, né? Mas o modo como compreendemos que o outro está nos interpretando, aliás, é muito falha, né? Então a gente começa a compreender que, bom, esse outro sabe tanto sobre mim que ele deveria saber que eu gosto disso e não daquilo, né? Esse outro sabe tanto porque está há tanto tempo comigo, né, que ele já deveria pressupor isso. E aí, no campo da terapia, a gente não vai trabalhar com pressuposições, né? A gente vai trabalhar com a linguagem. Que modo é esse que é tão difícil de comunicar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu desejo, aquilo que é importante e sagrado a mim e que eu desejo, eu tenho uma expectativa de que o outro supra aquilo que muitas vezes nem eu consigo decifrar. Né? É uma situação tão delicada, né? Porque quantas vezes você que está em casa não já se perguntou, bom, não entendo muito bem o que é que está acontecendo comigo neste momento. Gostaria de algumas respostas, gostaria de alguém que pudesse me elucidar, gostaria de alguém que pudesse me aproximar mais verdadeiramente do que sinto, porque muitas vezes a gente se perde no nosso próprio caminho, nos nossos desejos, nos nossos afetos, e como é que a gente espera que o outro pressuponha exatamente o que a gente está desejando na relação, nos acontecimentos, nas datas comemorativas. Então, o principal desafio que chega a nível de dificuldade mesmo nessas relações é, bom, eu não me sinto compreendida, eu não me sinto entendida. E aí a gente vai começar a investigar de que forma essa compreensão, essa comunicação, ela vai sendo dada ao longo da relação, né? Porque a gente pode elencar vários tipos de comunicação, mas a principal delas é que precisa ser uma comunicação em que haja respeito. Será que eu estou realmente no movimento de abertura e acolhimento para aquilo que o outro está me trazendo, ou eu desejo apenas responder, né? Fico ali naquela angústia de não é isso, de apontamentos, de julgamentos, das minhas próprias pressuposições, né? E de modo a que eu vou anulando esse outro que me chega. E não é que não exista a indisponibilidade de ouvir o outro, mas muitas vezes, gente, nós estamos tão presos às nossas próprias questões que a fala, a escuta, ela não chega, né? E isso é, inclusive, uma situação em que nós, psicólogos, precisamos trabalhar, né? Na clínica a qual eu atuo, né, a das análises, a fenomenologia existencial, nós compreendemos que para estar diante do outro, eu preciso, antes de tudo, de algum modo, deixar um pouco de lado aquilo que eu pressuponho que sei. Então, sim, a teoria é importante, né? Nós precisamos estar estudando constantemente para fundamentar a clínica. Existem os três pilares mesmo que fundamentam essa prática em uma conduta ética, né? Que primeiro é o estudo teórico, depois e assim essas coisas vão acontecendo simultaneamente, né? Não tem uma mais importante que a outra, né? Mas primeiro precisa haver o estudo teórico, segundo existe a supervisão clínica. Eu preciso recorrer a alguém que tenha um outro olhar sobre o caso para poder me aproximar e fazer com que eu veja aquilo que muitas vezes eu já estou cega naquele caso. E o terceiro, que é a própria análise. Então, vocês acham que estar diante do outro, muitas vezes em um casamento que já dura 20, 30 anos, né, você ainda vai estar nessa postura de novidade, né? Aquilo como a criança, por exemplo, se apresenta, né? Tudo é novidade, tudo ela quer conhecer, tudo ela quer se aproximar para entender o que de fato está acontecendo, o que está apresentando. Então, às vezes, a gente perde um pouco disso. Bom, eu já sei que ela vai fazer isso, eu já sei que ele vai fazer isso, já é um modo dela mesmo, já está posto, já está entendido que eu nem me aproximo mais. Então, tudo vira um saco, né? Tudo vira cansativo, tudo vira um motivo para discussão. Então, acho que a gente pode ir se aproximando dessas características a ponto de, bom, talvez eu esteja pressupondo de uma forma que não é coerente com aquilo que essa pessoa está tentando me mostrar. De que modo eu posso me aproximar dessa comunicação que pode ser outra? Então, acho que a gente pode ir por aí.
E óbvio, gente, eu estou falando aqui dentro de um contexto de um relacionamento saudável, né? De um relacionamento que não existe a violação de direitos, né? Que não existe a violência física, psicológica, emocional, né? Patrimonial, enfim. Existem várias tipificações da violência e a gente precisa também, obviamente, estar atento a elas para que essa comunicação ela seja fluida. Que, óbvio, existem as dificuldades, mas de que modo a gente pode se aproximar a, de fato, estar em contato com o outro, ouvindo o outro tal qual ele se mostra, e não de acordo com a nossa própria percepção. Vamos entender que alguém que está aí em casa se identificou com essa questão da dificuldade na comunicação e está querendo saber como é que eu posso começar em casa. Eu vou me abster de tudo que já passei, eu quero esse relacionamento é importante para mim, e eu sei também das minhas falhas. Como é que eu posso dar, porque alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que dar o primeiro passo. Como é que um casal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, ele pode decidir se comunicar de uma forma melhor? Qual seria uma dica prática para que hoje, sábado, ou no domingo, amanhã, uma dessas partes, ou as duas partes até, se vocês estiverem como casal, enquanto casal, nos assistindo, começar a conversar, a se comunicar melhor? Uma dica prática, certo. Simples, para esse povo já botar em prática esse não negócio. Aprofundar, né? Mas veja, uma coisa que eu costumo trabalhar muito com os pacientes que chegam até mim, principalmente os casais, é a comunicação não violenta. Né? De que forma a gente pode comunicar o outro aquilo que a gente sente sem acusar o outro? Então, veja, quando eu estou falando no lugar de, bom, o que eu sinto é desse modo, o que aconteceu aqui chegou desta forma até mim, eu começo a apresentar não que o outro é culpado, né? E não que eu sou vítima da situação, mas a minha implicação nesse relacionamento, ela tá tão efetiva, ela tá tão grande, que eu estou comunicando que existem outras formas de falar, de se expressar, de se mostrar para o outro, né? E de cunho é que eu possa compreender caminhos que sejam menos danosos. E, obviamente, que, assim, né, nesse cenário, nessa circunstância, é importante que a gente compreenda a quem está beneficiando essa comunicação não violenta, né? Não estou falando aqui de mansidão, né? Não estou falando aqui de subserviência, não estou falando aqui de um lugar em que precisa haver postos hierárquicos. Estou falando aqui no lugar de, bom, talvez o outro não tenha desejado me magoar. Como é que eu posso me aproximar dessa condição do outro, de que ele me magoou, né? Mas que eu não preciso estar ali no movimento de julgamentos. Olha, me senti desconfortável, foi desse modo que chegou para mim, não estou compreendendo a situação. Você pode me explicar? Agora, é óbvio, não é sempre que a gente vai estar nessa condição também de compreensão, né? Então, não adianta a gente compreender que essa postura ela vai se dar em todos os momentos. Às vezes a fúria acontece porque a raiva é um sentimento natural da condição humana. Então, poder se aproximar do que é importante para você, do que é sagrado, né, do que faz sentido, de como você pode lidar e se expressar, é um excelente caminho para que você possa, de algum modo, lidar com as situações de uma forma mais amena. Perfeito. Como é que a gente pode agora pensar na estruturação desses vínculos, de fortalecer um vínculo que já existe, quando a gente pensa na perspectiva de um relacionamento amoroso a longo prazo? Como é que eu posso fazer para que esse relacionamento que já está posto, ou novo que vai chegar, ele já chegue dentro de uma base, dentro de um contexto que ele possa, desde o começo, ter essa base de fortalecimento de vínculo para que ele, de fato, seja duradouro e seja bom? Existia, na verdade, né? Ela faleceu, mas uma pesquisadora incrível chamada Bell Hooks, que ela vai falar em seu livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que uma condição básica para que a gente se estruture na relação com o outro é também compreender o que é que significa o amor. É uma coisa que a gente pressupõe que saibamos, né? Eu sei lidar com o amor, eu sei como amar o outro, eu sei o que é que significa, mas muitas vezes, ainda nesse estado da comunicação, Catarina,
o que eu compreendo como sendo amor, talvez não seja o que o outro compreenda. Existe até um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, se eu não me engano, que ele vai exemplificar algumas tipificações de linguagens amorosas, né? O que eu estou falando não é isso, é de que modo eu posso me aproximar da condição de compreender o que é o amor em sua expressão de ser como fenômeno, assim como ele é, puro. Né? E aí essa pesquisadora ela vai apontar algumas questões que são primordiais. Primeiro, eu não posso amar a partir da violência. Né? Então, uma condição básica para o amor existir é que não haja violência. Se há o desrespeito, se há a violência, se há a destruição na relação, bom, isso por si só já anula o que é o amor. Né? Mas outras características ela vai pontuando a fim de mostrar que é possível amar ainda diante desse cenário que tanto nos assusta, que tanto nos assola. Por exemplo, a construção em comunidade, né? Essa comunicação com o outro de uma forma transparente. Muitas vezes os relacionamentos chegam fadados para a gente no sentido de eu não vejo mais sentido nisso aqui, né? Eu não vejo mais sentido no meu casamento, eu não vejo mais sentido na minha história com essa pessoa. E aí o papel da terapia é poder fazer um resgate de sentido e significado daquilo que, bom, mas já houve um período em que foi bom, vamos tentar retomá-lo. O que era que acontecia nesse período? Não como uma questão positiva, né, do que vai acontecer, do que precisa ficar se repetindo nesse modo, mas como algo em que estou me aproximando disso para poder reestruturar e ressignificar isso que um dia foi importante e que algo se perdeu. E aí a gente vai podendo compreender. Ainda faz sentido para mim essa relação? Né? Existem modos de me aproximar desta relação de uma forma em que ainda seja benéfica, né? O trabalho da terapia é um trabalho de aproximação de sentidos, né? De resgate de sentidos. Então, a gente vai poder se aproximar daquilo que um dia já foi sonho, mas que, dada a realidade, foi se perdendo ao longo do tempo. Mais ou menos por aí. E a gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, e eu aguardo você. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços em só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
E nós já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Muito obrigada por estar conosco. Eu tenho certeza que você está gostando muito do programa de hoje, que está bem especial. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Jéssica, na clínica, você está lá com o seu paciente ou a sua paciente e ouvindo, fazendo aquela escuta ativa. Em que momento você insere a pergunta ou insere o assunto relacionamento amoroso? Vem por si próprio. Vem por si próprio. É uma situação tão peculiar da condição humana, né? Nós existimos a partir também dessas relações, Sim. Somos seres como os outros. Né? Então, o relacionamento amoroso geralmente é o foco principal em muitos contextos terapêuticos. Né? E aí, o que acontece na clínica é um movimento de aproximação de significados também desse próprio paciente que chega. Ele vai começando a se dar conta de que aquilo é tão importante e significativo que muitas vezes é o centro, né, da sua própria existência. E aí a gente tem como objetivo também, né, falando de uma forma mais clara, assim, essa modificação de, bom, isso aqui é importante, mas outras coisas também são importantes. E aí, na verdade, é um trabalho mais de diversificar, né? Que história é essa? Que campo é esse? Que lugar é esse? Que essa pessoa está e que possui tanto significado. Né? As pessoas, muitas vezes, elas se apresentam, quando falam dos seus relacionamentos, de uma forma a apresentar muito sofrimento, né? É importante salientar que geralmente as pessoas que buscam terapia, elas não estão em um momento de efusão, elas não estão em um momento de alegria e gratidão e contemplando a vida por tudo, né? Isso fica muito claro. As pessoas que chegam até nós, elas estão com uma condição de sofrimento tão latente, né? Tão profunda, que muitas vezes elas estão ali tentando encontrar um caminho propício, mais leve, possível, na verdade. Né, para que ela possa, de alguma forma, fundamentar essa existência que, de algum modo, foi rompida. Né? Então, a gente começa a se aproximar dessas relações em um contexto amplo, né, de uma forma que o próprio paciente traz. Eu costumo trazer, né, nas sessões que, bom, ali eu sou acompanhante. Eu não pontuo as situações as quais precisam ser lidadas. Eu estou ali para acompanhar a história do paciente. Então, é o paciente que me norteia. Né? Ele me coloca como bússola o tempo inteiro. Então, ele vai trazendo as questões, a paciente fala sobre suas demandas e aí eu vou acompanhando nesse movimento interventivo, mas sempre colocando-me no lugar de resguardo, né? Porque o foco principal é ela, então é a história dela que vai me conduzindo nesse processo. Perfeito. Você ficou falando e eu fiquei aqui imaginando algumas situações, quando a gente fala dentro desse espectro de relacionamentos amorosos, no cotidiano, na nossa vida, e claro, com as interferências das redes sociais, da nossa exposição em redes sociais, como lidar com as expectativas e a pressão social, porque existe uma pressão social, né, de que sejamos felizes no nosso relacionamento, sejamos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. Como é que a gente lida? Isso, pega aí o teu papel, a tua caneta e anota, grava esse trecho da entrevista, porque eu sei que vai fazer muito sentido para você. Como é que a gente lida com essas expectativas que muitas vezes são nossas também, mas é muito mais dessa pressão social com relação aos nossos relacionamentos amorosos? Primeiro é se perceber, né? Não tem como eu estar diante do outro se eu não conheço a mim mesma. Por isso que é tão fundamental estar em um processo psicoterapêutico, né? A gente brinca também que, bom, pelo menos 90% da população deveria estar fazendo seu processo de psicoterapia, porque é um movimento, gente, e não é delicioso e não é agradável como muitos vendem. É um processo doloroso, porque o lugar da terapia é um lugar em que a gente vai olhar para as coisas que não são tão agradáveis assim. Não são tão bonitas para serem expostas, não são dignas de estarem ali no Instagram, né, na fotografia, nos vídeos belos. E já trazendo para esse contexto, ora,
como é que eu sofro tanto diante desse cenário, né? Que não faz o menor sentido eu entrar em comparação com isso que se apresenta nas redes. Porque o que se apresenta nas redes, aquilo que o outro mostra essa expectativa colocada para a construção de um relacionamento embasado na condição de um relacionamento que é exemplar, é a condição de um pequeno fragmento. Então, imagine, você tem suas dificuldades, você tem suas próprias questões, você tem sua vida corrida. Nós lidamos hoje, nesse contexto contemporâneo, com várias questões, né? A principal delas é como conciliar meu relacionamento, maternidade, trabalho, né? Relações sociais. Ainda assim, está em um movimento de plenitude no relacionamento. Porque o que a gente vai olhar nas redes sociais é exatamente isso. Casais extremamente felizes, famílias extremamente realizadas e completas, em um cenário que, bom, esse aqui não faz muito sentido para mim. Então, uma sugestão que eu dou é, isso aqui é um fragmento, né? Vamos olhar para o todo. E na terapia, no processo psicoterapêutico, a gente olha exatamente para isso, né? Essas partes, elas são importantes e elas compõem essa história. A gente não anula, a gente não exclui, muito pelo contrário, a gente evidencia. Porém, diante de que todo, diante de que macro, eu estou percebendo a minha relação também, né? Então, isso é muito importante de ser visto, porque facilmente a gente entra nesse contexto de comparação. Tem até uma questão pessoal a compartilhar, né? Eu e André, meu esposo, somos psicólogos. E as pessoas, elas acabam prejulgando que nós vivemos uma vida de conto de fadas, né? Que nós vivemos uma relação que não tem brigas, que não tem conflitos, que não tem dificuldades na comunicação. E pelo contrário, imagine duas pessoas ali querendo muitas vezes defender seus pontos de vista, né? E no movimento de, bom, eu preciso estar aqui para o outro, mas eu estou sentindo que o outro não está para mim, porque assim, às vezes a gente se envaidece, a gente entra em um movimento de não consigo suportar as demandas do outro, não consigo estar ali para esse outro, porque eu também preciso estar comigo mesma, e isso próprio me sufoca, né? Que uma das coisas que a gente encontrou, por exemplo, para lidar com determinadas questões foi o jiu-jitsu. Imagina, então a gente começa a olhar para outros cenários. A fala, ela é extremamente importante. A linguagem, ela é necessária para que essa comunicação aconteça. Mas chegou dado o momento que a gente percebia que as questões que precisavam ser resolvidas na fala, né? Questões como, eu ficava enlouquecida quando eu via que ele deixava uma bagunça na cozinha e eu, meu Deus, que vontade de matar este homem. E não tinha por que eu estar reclamando, mas eu estava incomodada. E aí, na luta, no tatame, onde existem regras, onde existe respeito, onde existe, né, esse movimento em que existe uma limitação do que é o meu, do que é o do outro, do que é a brincadeira, a gente foi encontrando formas de esvaziar aquilo que a gente sentia. Então, veja, às vezes parece que não faz sentido, mas a gente sempre vai buscar o que faz sentido no movimento do casal. Para a gente, o que faz sentido é isso. Então, cada um vai encontrando o seu modo. E a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução. E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas,
cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta e agora para o último bloco. Eu sei que está tão bom de ouvir Jéssica falando que dá vontade de ficar aqui mais e mais tempo. Mas, claro, daqui a pouquinho ela vai sim dizer para vocês onde e como vocês podem encontrá-la para vocês continuarem aí nessa perspectiva de ouvi-la cada vez mais. Agradecer a tua presença hoje e lembrar que no sábado que vem, às 10 horas, a gente tem encontro marcado. E agradecer também aos nossos apoiadores. Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. Eu quero voltar exatamente fazendo uma pergunta assim, para que eu possa entregar, para que nós possamos entregar a quem está em casa algo mais palpável, de saber assim, quais são os recursos e os apoios que temos disponíveis para quem está nessa busca ou para quem hoje despertou, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí em casa, a ficha caiu. Opa, eu preciso cuidar do meu relacionamento amoroso. Quais são esses recursos que estão disponíveis e quais são os caminhos que essas pessoas podem fazer a partir dessa entrevista da gente hoje? Bom, acho que o recurso principal, né, pelo menos ao qual nós trabalhamos, é a psicoterapia ou a terapia de casais, né, o atendimento a casais. Mas para as pessoas que, não sei, de repente não se enxergam no processo ainda, né, que precisam ainda de uma estruturação para poder chegar ao acompanhamento terapêutico, seja lá por quais forem as questões, eu costumo falar que a literatura, a arte, está à disposição aí também para que a gente possa se reconhecer e se encontrar com nós mesmos. Então, acho que nesse processo de conexão com aquilo que já está posto, acabei criticando um pouco, né, sobre essa questão da modernidade, da técnica, da era das redes sociais, mas, veja, não estou fazendo uma crítica banal, né? Não estou fazendo uma crítica solta a esses movimentos, pelo contrário. É uma crítica, mas que também traz seus lados positivos. A questão é como nós utilizamos isso. Então, as redes sociais, elas estão aí também para elucidar muitas coisas. Existem profissionais que estão falando de uma forma muito aberta, né, sobre determinadas questões que fazem com que a gente tenha alguns insights, algumas percepções. Nossa, preciso agora olhar para isso, né? Preciso, de algum modo, me aproximar dessas questões. Podcasts que são extremamente valiosos, né? Eu costumo indicar alguns livros, né, alguns contextos literários, filmes, para que as pessoas possam ir se aproximando cada vez mais daquilo que vá fazendo sentido para elas. Porque, às vezes, Catarina, no próprio momento da leitura, a gente vai conseguindo perceber que isso aqui parece um pouco com a minha história. Sim. Não no movimento de justificar, né? Não no movimento de trazer a situação ali como uma questão que já está posta, que já está dada, mas pelo contrário, é um lugar que eu posso investigar. O que mais esse autor pode me falar? O que mais essa autora pode me trazer? O que é que esse livro, o que é que esse filme, o que é que essa poesia pode me contar? E aí, às vezes, a gente vai podendo abrir, expandir alguns olhares, né? Alguns horizontes. Mas para quem pode, né, estar realizando o processo psicoterapêutico, a psicoterapia ela é primordial, né, nesse processo de autoconhecimento. A terapia de casais ou o atendimento a casais, né, a terapia familiar também traz uma imensa contribuição para que a gente possa se reconhecer e melhorar nossos comportamentos. Mas também existem terapias em grupo, existem clubes de leitura, né, existem rodas de conversa. Então, eu convido vocês para se aproximar desse cenário. Acho que pode ser um ponto aí bem interessante para iniciar esse processo. E é claro que você que está aí em casa ficou desejando conhecer mais o trabalho de Jéssica, acompanhá-la e como as pessoas que estão em casa podem te acompanhar para, de repente, marcar uma consulta, para te ouvir mais, para ir se integrando nesse ambiente da psicoterapia para, às vezes, criar até coragem, né, de enfrentar, porque não deixa de ser um enfrentamento, né? Eu sei que para quem está em casa, você talvez saiba ou até imagine que precisa de um acompanhamento, mas ainda não conseguiu. E é como a Jéssica falou,
não é tão simples, porque você vai se deparar com coisas que não são tão agradáveis, mas que vai fazer muito bem tratá-las, cuidar destes assuntos. Então, por quais canais você gosta de usar para que as pessoas lhe procurem, lhe encontrem e agendem a consulta com você, claro. Bom, o melhor caminho para me encontrar seria o WhatsApp, né? Lá a gente pode conversar, explicar um pouco melhor como é que funciona o meu atendimento, como é que eu posso acompanhar nesse sentido o trajeto de cada história, né? De cada ser que se apresenta ali. Mas também compartilho um pouco do dia a dia nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Tem o perfil da Casa Alquimia, alquimia.casa, né? E existe também o meu perfil, que é um perfil pessoal, mas que eu acabo muitas vezes trazendo uma dica de leitura, um momento inspirador, algo que faça sentido no meu dia a dia, as pessoas acabam também se aproximando disso. E o meu Instagram é Jéssica Vaz. O WhatsApp você quer compartilhar? Pode ser. O meu WhatsApp é 879-9912-9162. Excelente, então você já está aí com o Instagram da clínica, com o Instagram pessoal. Eu gosto muito dessas intervenções da vida pessoal e da vida profissional. Eu acredito que a gente começa a ver o outro, tanto no CNPJ quanto CPF. Eu gosto dessa mescla. E você também agora já tem até o WhatsApp dela, já pode, aí corre, agenda a sua consulta. E chegamos àquele momento que é o momento da gente se despedir. Eu gostaria muito de lhe agradecer pela essa disponibilidade, pela entrega, que eu tenho certeza que enriqueceu muito o seu dia, esse final de ano, para que você comece as suas relações ou para que você desenvolva novas habilidades nas suas relações amorosas, afetivas, para que o ano de 2025 ele chegue e seja, de fato, muito diferente para você. Jéssica, muito obrigada por ter vindo e, claro, uma mensagem final para os nossos telespectadores dentro dessa perspectiva que a gente abordou hoje, relacionamentos amorosos e saúde mental. Eu que agradeço, Catarina. Obrigada pelo convite, obrigada pela companhia. Né? Então, gente, falar sobre relacionamentos amorosos é uma condição que me deixa muito feliz, muito contente, porque acho que nos dá base e subsídios para que a gente possa crescer, amadurecer, se perceber. Né? Então, eu queria destacar hoje a importância de cultivar relações que são saudáveis. Né? Existem muitas dificuldades e nuances em relações que são adoecedoras, mas também existem muitas relações que são benéficas e que fazem com que a gente crie um contexto frutífero. Né? Então, essa construção familiar, essa construção de si mesmo, esse estar com o outro, pode nos convocar a nos encontrarmos em uma outra perspectiva, né, que não seja adoecedora, muito pelo contrário, que a gente possa crescer juntos, que a gente possa amadurecer. E nesse movimento de estruturação, né, de compartilhamento, a gente pode fazer o casamento, a relação, o casal, a família, de uma forma diferente, que seja significativa para nós. Então, convido vocês a poderem repensar as relações que estão vivenciando, né, poderem vivenciar contextos também diferentes para que possam se aproximar daquilo que faz sentido para vocês. E com isso, a vida de vocês se torne cada vez mais significativa e prazerosa. O nosso muito obrigada, primeiro a você que esteve aqui conosco com esse tempo, né, um tempo de qualidade, um tempo que ela poderia estar fazendo atendimento, mas está aqui conosco. Agradecer a você que está todos os sábados às 10 horas aqui junto com a gente e também lhe convocar para tanto seguir a doutora Jéssica, quanto, se você ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram e YouTube, tanto da TV LW quanto da TV Nova Nordeste, para que você não perca nada. Fica bem conectado, porque durante toda a semana a gente vai passando para vocês fragmentos dessa entrevista, para que você possa ir tendo acesso a esse conteúdo de qualidade que a gente entrega toda semana para você. Muito obrigada e até o próximo sábado, às 10 horas.